Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão deste dia 22 de julho de 2016, sexta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje apresentando mais um dia de alta, uma alta um pouquinho mais intensa, uma alta de 0,64%, que vai indicando continuidade desse movimento de alta. Né? Nós vimos 3 dias o mercado andando de lado. Dado o contexto, isso não deveria ser entendido como um sinal de reversão, mas sim como favorecedor da continuidade do movimento de alta, e é o que nós estamos vendo no fechamento de hoje, sexta-feira. Então o mercado começou a transitar acima dessas máximas recentes e a expectativa continua sendo então por alta para se buscar a faixa dos 58.500 pontos, que é o próximo obstáculo, o próximo alvo para o mercado, é o topo de maio de 2015. Tá? Eu venho dizendo já há muitos pregões para ter muito cuidado a operar na ponta vendedora. Esse cuidado continua. O sinal que a gente precisaria ver, tá, para acreditar que é, entre aspas, seguro operar na ponta vendedora, esse sinal seria a gente ter um pregão inteiramente dominado pela força vendedora, coisa que nós ainda não tivemos. Ok? No mercado americano, ontem a gente teve um candle meio feio, né, que pode ter assustado alguns, mas o que a gente falou é que provavelmente o mercado insistiria ainda no movimento de alta. A gente estamos ainda inseridos meio que dentro de um movimento lateral, então esse candle de baixa ele não é tão significativo. Tá? Hoje tivemos um dia de alta no gráfico do Dow Jones e a expectativa seria por continuidade do movimento de alta, e se houver aqui um movimento corretivo, a gente tem vários obstáculos ao movimento de queda, ou seja, suportes para segurar os preços. Em especial o topo histórico que foi rompido, né, agora recentemente, e que oferece suporte por volta dos 18.300, algo próximo disso. O S&P 500 futuro também ignora o candle preto de ontem, né? Ao invés de a gente ter uma queda, hoje a gente teve um dia de alta, era o esperado, a gente não teve também nem a perda da mínima de ontem. E a expectativa é pela continuidade do movimento de alta, tanto no gráfico do S&P 500 futuro quanto no gráfico do índice Dow Jones. Eu apostaria no alvo da projeção alternada que nós fizemos aqui, ok? Bom, vamos voltar para o gráfico do índice Bovespa e vamos olhar, na verdade, o gráfico do mini índice no diário. Tá? Então a gente tinha aquele movimento lateral, a expectativa era por alta e o mercado chegou, né, também aqui no gráfico futuro, a superar as máximas recentes, mas um pouco diferente do gráfico do índice Bovespa, entrou uma pressãozinha vendedora aí no final. Tá? Então a gente ficou com essa sombrinha. Vamos olhar o gráfico intradiário. Então, nosso fechamento de ontem deixava o gráfico assim. Tá? E o pregão de ontem foi importante pelo seguinte, né? Porque o mercado testou novamente essa zona de suporte próxima a 56.700 e respeitou, né? Mostrando que esse ponto é importante, e a média móvel de 200 chegou nesse patamar. Então, do ponto de vista intradiário, seria o rompimento desta região aqui, que poderia nos indicar realmente a possibilidade do mercado ir para baixo. Rompimentos anteriores, antes no tempo, essa estrutura não era tão bem definida e a média de 200 seria um obstáculo, né? Um pouco abaixo do ponto de rompimento. Agora não. Agora, se o mercado rompe também a média móvel de 200. O viés aqui ainda é altista. Então, a movimentação do intraday de hoje foi esta. O mercado operou um pouco abaixo da linha d'água, não conseguiu nem chegar na zona de suporte, o mercado subiu, rompeu a linha d'água e rompeu essa zona de resistência. Repara que testou a resistência, mais uma vez aqui, marcou um topo, 2 topos no mesmo nível, e aqui começa a passar para cima. Então a expectativa era que o mercado fosse embora.
gente até chegou a fazer uma operaçãozinha na superação dessa máxima aqui no LS Live. Aqui parecia um processo de pullback, a gente ajustou o stop para baixo dessa mínima. A minha expectativa era que o mercado fechasse em alta, acelerando, mas não foi bem o caso. O mercado acabou até nos estopando e fechou desta forma. Bom, isso aqui me chama um pouco a atenção. Tá? A minha expectativa continua sendo por um cenário de alta, tá? Pro pregão da segunda-feira. Porém, tá? Há o risco do mercado entender isso aqui como um rompimento falso. O mercado tentou o rompimento, mas não conseguiu sustentar. Então, se a segunda-feira o mercado produzir um movimento de queda vindo fechar abaixo desse pequeno fundinho aqui, as chances de a gente ter, enfim, marcado um topo começam a crescer. Tá? Eu ainda vou querer ver o que? Um candle, um pregão, na verdade, totalmente dominado pela venda e o rompimento dessa zona aqui, e ambos são complementares. Tá? Então agora tem algo aí a prestar atenção. Eu sempre falo, talvez alguém aqui me assistindo está me assistindo mais recentemente, então é bom frisar isso. Uma das coisas que mais reverte a direção do mercado é uma frustração importante de rompimento no intraday. Um ponto importante que o mercado... Há uma expectativa em torno daquele ponto, e existia uma expectativa em torno do rompimento dessa congestão para cima. O mercado tenta o rompimento e não consegue. Essa frustração convence o mercado de virar muitas vezes. Não dá para dizer que isso aqui foi frustrado, que esse rompimento foi frustrado. A gente depende muito de como o mercado vai se comportar na segunda-feira. Eu acho que a coisa ainda vai para cima. Então esse foi um movimento no mini índice. Vamos dar uma olhada no dólar. Vou pegar direto o WDOK 16, é o contrato do mini dólar. Ele vem numa tendência de baixa, testando aqui essa zona de suporte do fundo marcado na virada aqui de julho. O dólar está fraco, ele não consegue força para subir, ele vem andando de lado. As médias vêm pressionando por cima. Eu não estou apostando muito no rompimento de suporte, que seria tecnicamente o melhor sinal para a operação, mas pode acontecer. Tá? Se o dólar conseguir romper a média móvel de 20 períodos com um candle de força, agora que a média está mais próxima, há um cenário um pouquinho melhor para uma segunda tentativa de um movimento de alta em busca da máxima do mês, ali em 3.398, 3.400. Mas por enquanto não há nada a fazer. Tá? E até no intraday o dólar anda bem ruim de operar, pelo menos dentro dos modelos que eu gosto de seguir. Ontem nós vimos aqui um cenário altista com esse rompimento do dólar, ele veio buscar resistência aqui no gráfico de 15 minutos. E hoje, esse era o fechamento de ontem. Hoje o dólar operou acima da linha d'água, tentou o rompimento da zona de resistência, fez um sinal feio, voltou a tentar romper e aí rompimento falso. Exatamente nesse candle a gente tem uma clara definição de rompimento falso. Quando o mercado tenta romper e não consegue, geralmente o mercado é punido, o gráfico é punido com uma direção forte, um movimento forte na direção oposta, e foi o que nós tivemos. O dólar sofreu uma bela de uma pancada, e provavelmente se tivesse tempo de pregão, prosseguiria no movimento de queda em busca dos 3.252, 3.250. Inclusive aqui a gente teve um rompimento de linha d'água operável. Então aqui está um exemplo do que poderia acontecer, com o gráfico do mini índice, se o mercado entender da mesma forma. Tá? Então vamos ficar bastante atentos na segunda-feira. Em relação ao gráfico diário do dólar, eu não vejo um viés muito forte, ele é lateral, tá? E no intraday está bem bagunçado. Vamos ver como é que vai ser o pregão da segunda-feira. Em relação ao juro, ele vem fazendo um movimento de alta, dei um F18, tá? Tem faixa de resistência nos 13.000 pontos, mas eu já começo a olhar um pouco mais o Day 1 F19. Ele opera dentro desta cunha, hoje testou a LTB, mas ainda não rompeu. Então é isso, pessoal. Esta é a primeira parte do farol, ela é aberta. A gente vai agora para a parte 2, onde a gente fala das ações, mas a gente reserva esse conteúdo para os assinantes da ALS Análise. A todos um bom final de semana e até a próxima.